Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Bitcoin que está em 7.662, está aí num ponto importante, ok? Então o nosso objetivo aqui vai ser fazer uma análise técnica de tempos gráficos até maiores, começando do diário, abaixar esses tempos gráficos para ver o que está acontecendo no curto prazo, falar de suportes, resistências e também, por fim, fazer uma análise de sentimento do preço para a gente entender quais são as principais probabilidades a partir daqui, ok? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Na análise de sentimento hoje, a gente vai falar um pouquinho do Crypto Fear and Greed Index, que está subindo, e também uma análise do curto prazo, do rompimento ontem da região dos 7.800, o que aconteceu e como a gente poderia pegar esse movimento aqui para baixo, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, eu quero começar aqui no diário para fazer uma análise técnica mostrando esses suportes e resistências. Investidores, eu estou pegando aqui desde a queda de 2018, né, quando a gente estava aqui em novembro e caiu para os $3.000, para mostrar para vocês a importância do ponto que a gente está chegando no Bitcoin. É o ponto de controle, tá? Essa região próximo aos $8.000 é o ponto onde mais pessoas compraram e venderam Bitcoin nessa amostragem que a gente está analisando. Ou seja, indiscutivelmente, era um ponto de suporte muito forte quando estava acima e agora é um ponto de resistência, tá bom? Então, olha só, e uma coisa que só corrobora isso é a gente traçando o nosso Fibonacci e vendo que certinho é a região de 0,68. Então, no diário, eu realmente estaria de olho para, se o Bitcoin conseguir romper essa zona entre 7.800 e 8.000 e poucos, 8.100 pode ser, eu acho que vai ser uma grande demonstração de força que vai aumentar muito as probabilidades do Bitcoin entrar numa bull run, tá? Por quê? Porque aí, quando a gente começar a subir aqui, a nossa correção pode até encontrar suporte nessa região, beleza? Se a gente começar a corrigir a partir daqui, eu acho que a gente pode ter alguns problemas para fazer a nossa bull run, tá? Porém, vamos acompanhar aí o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acho que realmente a gente está num momento de decisão aqui no diário, tá bom? O suporte no diário para mim tá muito claro, essa região aqui entre os 7.400 e os 6.600, tá bom? Eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, perder essas regiões. Se perder, a gente deve ter uma correção extremamente forte, tá? Vamos no 4 horas para tentar detalhar melhor esses suportes e resistências. Aqui eu vou pegar somente até o último topo, que foi em 10.500, para mostrar para vocês algumas coisas importantes. Primeira, a gente tem uma resistênciazinha pequena nessa região dos 7.900, teve uma consolidação aqui no passado, tá? E se passar essa região, eu acho que a gente tem forte probabilidade de ir rapidamente até os 8.500. Ok? Então, a próxima resistência é só nessa região entre 8.500 e 8.800. Já os suportes, né? Falando um pouquinho dos suportes. Investidores, no 4 horas, eu encaro essa região aqui, olha só, dos 7.200 com um suporte extremamente importante para o Bitcoin, tá? Como vocês podem ver, é onde está a nossa nuvem de Ishimoku aqui. E se perder essa região entre 7.200 e os 7.000 e poucos, que é também onde está essa linha de tendência que ele pode retestar, eu realmente acho que a grande probabilidade da gente reverter, tá bom? Então eu quero sim que o Bitcoin demonstre força e consiga se manter acima dessa região de suporte dele. Se a gente traçar um Fibonacci também daqui, vocês vão ver que são regiões importantes no VPVR. E até mesmo se a gente traçasse lá de baixo, né? Então, realmente, são regiões importantes, independentemente da onde você está traçando seu Fibonacci, seus suportes. E eu não quero ver o Bitcoin perdendo aqui, tá? Se perder, eu acho que a gente pode ter problemas. Abaixando ainda mais o tempo gráfico, para 1 hora. Para 1 hora, caras, a gente tá num padrão aqui interessante, tá? A gente tá fazendo topos e fundos ascendentes e formou um suporte interessante que eu vinha falando com vocês ontem, entre os 7.580 e os 7.480. Enquanto não fechar candles com força aqui abaixo, eu não vou pensar em vender meus bitcoins,
porque a gente estaria vendendo ele numa tendência de alta em basicamente todos os tempos gráficos, ok? Então, realmente, vamos esperar o preço demonstrar fraqueza, porque se ele cair aqui abaixo, eu acredito que ele possa dar essa correção que a gente estava esperando, tá bom? Continuando, no 15 minutos, eu vejo aqui que a gente tá formando um triangulinho, mais ou menos, nessa região aqui acima dos suportes, né? Inclusive, estamos tentando romper esse triângulo aqui no curto prazo. Então, fiquem atentos. Se a gente romper esse triângulo, a gente deve rapidamente vir testar novamente essa região próxima aos 7.600 que a gente fez de suporte ontem à noite, na hora que a gente estava fazendo o nosso vídeo, né? Então, atenção aí. Eu ficaria de olho nesse fundo que a gente deixou em 7.650 para, se perder, a gente vir testar essa região. Tá bom? Continuando agora falando um pouquinho das resistências, né? Olha só, eu acho que o Bitcoin realmente precisa romper essa região, esse topo no 7.800, tá? É um topo importante, é um topo onde muitas pessoas foram liquidadas, estopadas ontem. Além disso, eu vejo aqui esse estopinho em 7.740 como uma região importante de resistência do VPVR. Beleza? Então, atenção às resistências no topo, 7.830 e 7.740. Tranquilo? Continuando fazendo uma análise de sentimento agora. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, investidores, é que o Fear and Greed Index está subindo. Isso é positivo ou negativo pensando na tendência de alta do preço? Teoricamente é negativo, tá bom? Porque a gente tá vendo isso e dá para perceber no mercado um otimismo entrando. Muitas pessoas que estavam falando, vai voltar a 3 mil, vai para $1.000, agora estão falando que vai chegar a 10, que vai a 20. E isso é algo perceptível, assim, nos mercados, né? E o Fear and Greed tá captando justamente isso. As pessoas ainda estão com medo, mas não tanto igual estavam aqui nas últimas semanas, tá? E essa subida não é algo que me deixa muito preocupado, é algo natural do preço. Eu só tô te passando a interpretação que, se a gente estivesse continuando aqui no 20, no 19, em extremo medo, seria melhor, tá bom? Mas esse patamar de 28 não é um patamar que mostra pra mim uma possível reversão na tendência, tá bom? Isso só vai acontecer se a gente subir bem mais, de acordo com esse indicador. Outros indicadores de sentimento ainda continuam mostrando pra gente que o preço tem espaço para subir, tá bom? O funding, ele ainda tá bem bullish aqui, o funding ainda tá no negativo. A gente não teve muita compra nesse topo, nesse último topo que a gente deixou, tá bom? Ou seja, a gente poderia ficar preocupado com aquele rompimento no 4 horas se a gente tivesse muitas pessoas comprando nessa região depois. Não é o que aconteceu, tá? A gente não teve muita gente comprando nesse último topo que a gente formou, o que então não é algo que me deixa preocupado, beleza? Pode sim, a gente pode sim corrigir a partir daqui, a gente deixou uma armadilha nessa região, porém, pra mim é pouco pra acreditar que a gente vai reverter uma tendência no 4 horas, beleza? Falando um pouco da armadilha que a gente deixou então, né? Vamos analisar ela aqui para vocês entenderem o que aconteceu. E vale a pena vocês verem o vídeo de ontem, tá? Onde eu falei um pouco sobre as liquidações e o Open Interest, como que isso funciona em relação à tendência do criptoativo. Vamos lá. Olha só. O que aconteceu ontem, né? O preço estava subindo e o Open Interest, quando que ele começou a cair? Foi justamente nesse candle aqui, olha só. A gente tem um candle rompendo a região dos 7.700, indo até 7.780, e a gente tem o quê? Muita liquidação e o Open Interest caindo. Isso é um sinal de reversão, correto? O preço até continua um pouquinho. E por que eu acho que ele continua, né? Por que eu acho que ele foi lá e rompeu os 7.800? Porque provavelmente a grande maioria dos stops estavam posicionados nessa região dos 7.800. Então o preço já tinha estopado e liquidado muita gente aqui, ele continua consolidando para ir lá e estopar mais pessoas nessa região. Aí você vai falar, Pablo, você vendeu seus bitcoins aqui? Eu vou falar, não vendi meus bitcoins, porque eu tô usando uma estratégia de 4 horas para vender meus bitcoins no momento que eu julgar o melhor possível de acordo com a minha estratégia. Mas sim, eu peguei uma operação de short, correto? E uma operação de short você tem que pegar, quando isso acontece, no tempo gráfico que você está analisando. Ou seja, eu não vou ficar vendido dias por causa disso. Não, eu fiquei vendido e já saí do mercado de novo, já fiz o lucro,
correto? Então, tem que entender que esses indicadores aqui, eles são bons indicadores, mas você tem que entender qual tempo gráfico você está analisando eles, tá bom? Eu estava analisando no 1 minuto, no 5 minutos, era um scalp. Beleza, investidores? Então é isso, eu só queria mostrar para vocês que realmente esses indicadores são muito bons e as liquidações e o Open Interest funcionam, tá? Quando vocês ficarem um pouco confusos, pô, por que não reverteu aqui? Aqui já tinha caído o Open Interest e já tinha tido liquidação. É só você pensar, onde será que estão os stops? Onde eles vão papar esses stops? Correto? Então, bem interessante a gente ver o preço fazendo isso, né? Seguindo esses indicadores. E é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Até a próxima.